questão que tem se discutido muito é para onde está indo. O benchmark que se usa são os títulos do governo americano de 10 anos, os treasuries. E a gente, como vou mostrar aqui rapidamente na tela, hoje, o março de 2021, os treasuries estão cotados, o yield dos treasuries estão a 1,6, 1,65, claro que variando um pouco. Isso é alto ou é baixo? Depende. Vamos colocar algumas coisas em retrospectiva. Os padrões brasileiros é muito baixo. A gente está acostumado aí com a Selic, que agora está 2,75, mas normalmente a nossa Selic sempre rodou em torno de 5, 6, 8, 10, 15. Então, a gente vê 1,6, não tem nada demais. Mas a América do Norte já tem juros baixos há muito tempo, é um juros que é muito menor que o do Brasil. E dentro dos países desenvolvidos, hoje 1,6 no US Treasury é muito alto. A gente tem que lembrar que a Europa, a maioria dos países da Europa estão com juros negativos ou zero. A gente vê os juros da Alemanha, um investidor na Alemanha, um investidor na Itália, um investidor na França, que deixa o dinheiro parado no banco, o dinheiro vai render negativo, vai render menos 0,25, menos 0,4, dependendo de como que ele aplica. Ele tem que ir em prazo muito longo para conseguir ter o retorno positivo. E a mesma coisa acontece no Japão, acontece em alguns outros países do mundo, como a Suécia também, que, embora seja Europa, é fora da União Europeia. Então, os juros de 1,6, ele é muito mais alto do que outros países. E eu queria também chamar um histórico do que aconteceu com o Treasury nos últimos anos. A gente ter uma retrospectiva do mercado de juros americano. Claro que prever para onde os juros vão é uma tarefa muito difícil e muitos poucos analistas conseguiram fazer isso de forma precisa. É uma variável muito importante para a economia, mas é muito difícil de prever. Então, aqui nesse gráfico, eu estou mostrando os últimos 15 anos da taxa de juros dos Estados Unidos, o título de 10 anos do governo americano. E a gente vê que 1,6 ele está mais ou menos na média do que ele teve nos últimos 10 anos, desde a crise financeira. Em alguns momentos ele subiu, o mercado estava com medo de inflação, e logo ele voltou para essa média. E também teve momentos que ele teve significativamente abaixo. O que aconteceu? Lembra daquele gráfico anterior da gangorra? No momento que a crise veio, a crise do Covid, os títulos, os treasuries despencaram. Chegaram a cair a 0,5, 0,6, 0,7. O que é normal. Durante uma crise financeira, durante uma recessão, ou a possibilidade de uma recessão, os juros caem. Quando os juros caem, o preço da renda fixa, o preço do seu título aumenta significativamente em alguns casos. Então, justamente, a renda fixa performa muito bem, e aí você vende a renda fixa para comprar ações. E agora, nesse momento, a maioria dos economistas, inclusive o Fed recentemente, revisou para cima a sua previsão. O Fed tinha uma previsão de crescimento de 4% para 2021, revisou para próximo de 6%, ou deu indicativas que vai revisar para próximo de 6%. E a maioria dos bancos, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, estão tudo prevendo que a economia americana vai crescer em torno de 6% em 2021, que é um crescimento muito forte. E, obviamente, com um crescimento assim tão forte, volta a ter o risco de inflação, ou pelo menos a percepção do risco de inflação, o que faz aumentar o Treasury, o preço dos Treasury, o yield dos Treasuries, o que é negativo para a renda fixa. Então, colocando em retrospectiva, o que a gente viu nesse momento foi apenas uma volta para a normalidade. Os juros estavam muito baixos em 2020, e agora que a economia está reabrindo, tem muito estímulo no mercado, a gente está vendo os juros voltando para o que seria o normal dele. Para onde os juros vai daqui para frente? Essa é uma pergunta que eu não sei,
ninguém sabe, é muito, muito difícil ter uma ideia. E o que eu posso dizer é o que aconteceu com as previsões nos últimos 10 anos. Desde 2010, a maioria dos economistas prevê que os juros ia subir para muito mais alto do que onde estava. Por exemplo, em 2010 tinha uma percepção que o juros ia para 4,5, não aconteceu. Em 2011, ele ia para 4, que aconteceu foi o contrário, ele caiu para 2. Em 2012 tinha uma previsão que ele fosse para 3, até aconteceu, mas logo reverteu. Em 2015, 2016, a maioria dos analistas previa 2,5, 3, acabou não acontecendo, na verdade o juros acabou caindo. Claro que teve muito mais coisa no meio do caminho, a gente teve o fiscal cliff, uma questão que o Congresso talvez barrasse a gastança do governo americano. O governo americano tem um déficit muito grande, mas ele tem uma facilidade de financiar esse déficit que é única no mundo inteiro, que é diferente do Brasil. Em 2000, a gente teve o tapering, que o Fed e o governo americano, de uma maneira geral, injetou muito dinheiro durante a crise de 2008, e depois injetou de novo o quantitative easing 1, 2 e 3. Toda vez que ele falava em tirar isso, o mercado ficava nervoso, o PIB dos Estados Unidos passava a crescer menos, e ele acabava de uma forma ou outra não tirando os benefícios. Até chegar em 2018, 10 anos depois da crise, que o Fed começou realmente a dizer que ia subir a taxa de juros nos Estados Unidos. O que aconteceu? Ele realmente subiu, e 2018 foi um ano muito interessante, foi um ano que as ações deram negativas na América do Norte, e acho que de certa forma na maioria dos países desenvolvidos, e logo em seguida o Fed mudou de ideia e começou a diminuir a taxa de juros. Talvez ele subiu razoavelmente bastante, depois ele, pelos padrões atuais, depois ele começou a tirar um pouquinho, e aí chegou 2020, ele cortou de novo as taxas de juros e injetou alguns trilhões de dólares na economia. Então, de novo, é muito difícil prever. A gente sempre tem uma expectativa que os juros vão subir, porque eles estão baixos em padrões históricos. Porém, em retrospectiva ao resto do mundo, o juros americano ainda é muito mais alto. 1,6%, 1,7%, 2% é ainda muito maior do que na Europa, que está em juros negativo. E a grande questão aqui é a inflação, que apesar de toda essa quantidade de dinheiro ter sido injetado na economia, a inflação nos Estados Unidos nos últimos 10 anos tem sido razoavelmente pequena, e o Fed disse nessa última testemunho que o Jerome Powell fez, ele falou que sim, a gente vai ter um pouco mais de inflação em 2021, é normal, é uma inflação transitória, que vai acontecer muito mais por causa do consumo reprimido do que uma questão estrutural, e o Fed disse que vai aceitar isso e não vai mexer nos juros até 2023. Talvez mude algumas coisas, retire alguns incentivos, mas ele não vai fazer grandes mudanças. Só que o mercado tem muito medo de inflação e o mercado não está seguindo 100% o que o Fed, muita gente tem opinião diferente, que diz que talvez a gente venha a ter inflação muito maior daqui para frente. Então, existe essa queda de braço e ninguém sabe para onde a gente vai. A maioria das vezes, essa inflação não veio. Essa é uma questão interessante. A inflação na América do Norte é muito diferente da do Brasil. Quando você pensa nos Estados Unidos, o consumidor já tem 1, 2 carros, 1 ou 2 geladeiras, já tem a casa de campo, já tem um trailer. Então, ele não tem uma necessidade, não tem uma facilidade de ampliar o seu consumo, que já é muito grande, para muito mais do que ele é. Na verdade, tem uma segunda questão, que a população está envelhecendo, e conforme a população, de uma maneira geral, vai ficando mais velha, as suas necessidades mudam, seu padrão de investimento muda, você talvez não consuma tanto quanto uma população mais jovem. E a terceira questão é a forma que cada governo se financia, e o fato dos Estados Unidos ter uma facilidade de captar dinheiro única, ele consegue rodar com déficit de uma maneira muito mais fácil.
Mas, claro, isso é uma questão muito difícil de avaliar. Só estou dando um panorama geral, sem entrar muito a fundo. E, com certeza, se inscreva no nosso canal, que eu vou trazer muito mais informação sobre o mercado de juros e o mercado de renda fixa dos Estados Unidos e da América do Norte. E o último ponto, para a gente fechar a questão dos juros, eu queria voltar aqui na teoria básica de investimento, que fala justamente do ciclo econômico e como que os juros funcionam. Então aqui a gente vê que quando o mercado está tendo um pico, ele está crescendo e a inflação começa a ser um problema, o que acontece? O Banco Central aumenta a taxa de juros, o que faz uma maneira de diminuir o crescimento econômico e tentar evitar a inflação. Isso pode gerar uma contração do mercado, uma recessão em alguns casos, e no momento que a inflação não é mais um problema e a recessão começa a ser uma questão, o que o Banco Central faz? Corta os juros, às vezes de uma forma até bastante agressiva. Cortando os juros, ele estimula a economia e a economia volta à sua fase de expansão. Conforme a expansão começa a ficar um pouco mais sólida e clara, a tendência do Banco Central é aumentar os juros, ou pelo menos o mercado aumenta os juros, ele começa a pedir um juros mais alto para aplicar em renda fixa, porque ele tem uma percepção que os juros vão subir e que a inflação vai voltar a ser um problema. Isso vai um ciclo que é de certa forma bastante previsível, faz parte do informação básica de economia, de qualquer curso de economia. Às vezes acontece 100% dessa maneira, às vezes não, mas a gente está falando o que é. Agora, a grande dificuldade é saber até quanto os juros vão subir e até quanto tempo o ciclo vai durar. Isso aí, os economistas estão há muito tempo tentando avaliar, tem vários modelos, às vezes com uma boa previsibilidade, às vezes não tanto.